Paulinho Boa Pessoa. A verdade de cada um. Tudo pronto, tudo preparado. Eu já vou contar a história. A história da meia-noite, uma das mais impressionantes que eu já recebi aqui. História da meia-noite, você vai gostar, você vai amar. Antes de tudo e mais nada, Regine Gomes Lima. Ô Paulinho, eu sou premium. Eu sou uma das componentes da família Boa Pessoa, membro do teu canal. Obrigado, viu, Regine? E a Rosimeire? O Rosimeire Paz Morceiro. Aí, acho que deve ser parente do Fernando Paz, hein? O Rosimeire Paz Morceiro, ela é VIP, está conosco aqui. Opa, muito obrigado, Rosimeire. Antônio Marcos Félix, Oséias Campelo Oséias. Alô, alô, muito obrigado. Alice Isidoro, Verônica Fogaça, Dalva Silva, Ronaldo Crispim, Marcos Bonilha. E você? Puxa, eu queria pedir para que você se tornasse membro do nosso canal também. Obviamente, se você me achar merecedor disso. Porque às vezes a pessoa fala, não vou ficar membro desse canal, não me merece. Mas se você entender que eu mereço esse teu carinho, por favor, seja bem-vinda como membro do nosso canal. Eu quero formar uma família de pelo menos 100 pessoas. Passamos de 70, caminhamos. Essa caminhada final ela é mais lenta. Até aqui a gente veio legal, né? Mas daqui para frente a caminhada é mais lenta. Eu vou precisar de mais de você. Entra, seja membro do nosso canal. Abaixo do vídeo, todas as informações de como você fará para ser membro do nosso canal. Ok? Isso posto, quero lembrar que para se inscrever aí é mais simples. Não paga absolutamente nada, você se inscreve e é muito importante para o canal. Assim como você curtir, dar o teu joinha, isso vai fazer com que o nosso canal se fortaleça na plataforma YouTube e aí nós seremos mais divulgados e mais cartas chegarão. Por falar em carta, prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar, porque a história de hoje é muito interessante. Querido amigo Paulinho Boa Pessoa, meu nome é Janaína Siqueira. Eu tenho a honra de hoje escrever para você a história da meia-noite. E quero te contar nos detalhes tudo o que aconteceu. O meu objetivo com essa história é alertar as pessoas de que realmente há muitos mistérios ocultos entre o céu e a terra. E é assim, exatamente pensando em esclarecer parte disso, que hoje eu resolvi colocar aqui nesse computador todos os detalhes dessa história, que envolvem diretamente os meus avós. Eles já não estão mais aqui. A minha avó Isaura e meu avô Manuel são os personagens centrais dessa história. No entanto, eu quero esclarecer que, apesar deles serem os personagens centrais, eles não são os principais. Porque, na verdade, há uma terceira pessoa que vai compor a minha história, e essa sim eu diria que ela é a principal da minha história. Ela era uma senhora muito conhecida como Vina, porque o nome é Etelvina. Eu vou contar e vocês vão entender por que a Vina, a Etelvina, é a principal personagem da história que eu vou contar. Eu amo fotografia. Eu gosto de fotografar. Fiz um curso de fotografia, inclusive. Sei operar máquinas
até aquelas máquinas fotográficas mais antigas, Paulinho. Eu fiz realmente um curso muito bom. Agora, quando nós entramos nas eletrônicas, isso tudo se tornou muito mais prático e tudo mais fácil. Mas a minha mãe tem um álbum de fotografias da minha avó e do meu avô, os pais dela. E foi exatamente mexendo nesse álbum que eu encontrei aquela foto grande, sabe? Você já viu aquelas fotos maiores que normalmente as pessoas enquadravam? Aquela foto, inclusive, ela tem marquinhas de moldura. Essas marquinhas de moldura é sinal evidente de que ela já esteve moldurada. Ela já fez parte de um quadro. E essa foto me chamou demais a atenção. Porque ali, nessa foto, havia a minha avó e pelo menos mais umas 8 mulheres. Todas amigas da minha avó. E a minha mãe me conta que tanto a minha avó e o meu avô, eles adoravam muito jogar carteado. Eles jogavam, tem um jogo chamado cacheta. Eu não sei jogar baralho. Então não me peça explicação do que era essa tal de cacheta, que a minha avó adorava jogar. Eu creio que seja algum jogo que eles trouxeram da Espanha, porque o meu avô, o Manuel, ele era espanhol mesmo. Então ele trouxe lá esse jogo. E a minha avó, ela se reunia com as amigas, e aí o meu avô não participava, porque era uma coisa só para as mulheres. Naquele tempo, Paulinho, havia muito ciúme de homem com relação a outro homem. Então a minha avó, ela tinha na casa dela uma sala grande, com uma mesa muito boa. A mesa, ela estava toda coberta por um veludo especial, que era propício para o jogo de cartas. É quase uma mesa de cassino mesmo. Então as amigas vinham ali. Minha avó e mais 8 mulheres. Diz que era uma festa, naquelas noites em que elas se reuniam. E elas se reuniam pelo menos 2 vezes na semana. E essa foto, ela retrata a minha avó com as 8 amigas nessa mesa imensa que tinha esse veludo verde sobre o seu tampo e distribuindo-se as cartas do baralho. Por que essa foto me chama muito a atenção? Porque no meio daquelas mulheres havia uma única que estava trajando um vestido preto e um véu preto. Aquela mulher, ela se destacava naquela foto. Eu chamei a atenção da minha mãe. Mãe, essa senhora tem uma aparência estranha. Essa aqui, ó, de preto e com esse véu preto também, mãe. Quem é? Quando eu fiz a pergunta para minha mãe, eu vi que ela ficou sem jeito, sabe? Quando a mãe fica assim meio que desconcertada. A minha mãe tentou desviar assim o assunto, mas se eu gosto de fotografia, Paulinho, eu também gosto de entrevistas. Então eu nasci para ser repórter fotográfica e também repórter do modo em que vocês são aí no rádio. Eu gosto de investigar, eu gosto de fazer pergunta. E quando eu percebi que a minha mãe ficou sem jeito, só estávamos nós duas, eu apertei a minha mãe. Mãe, não, eu quero saber, quem é? A minha mãe disse então que aquela mulher, o nome dela era Etelvina. E ela era muito conhecida como Vina. Agora, por que a foto me chamou a atenção? Porque quando eu olhei assim nas mãos daquela mulher, as mãos pareciam envelhecidas em contraste ao seu rosto. As mãos pareciam mais velhas. Isso dava um ar muito sombrio àquela foto.
E estava mais apagada aquela foto do que a foto das demais. A foto era uma só. Mas eu digo, aquela mulher exatamente onde ela estava, parecia com menos luz do que os demais lugares onde estavam as outras mulheres posicionadas. Isso dava esse ar sombrio à foto. A senhora de preto, não quero assustar, mas olhando para ela na foto, ela parecia ser um fantasma, já que ela estava mais desbotada que as demais. Mas obviamente que ela era uma das amigas da vovó. É apenas uma forma de eu explicar para vocês que a foto chamava de fato a atenção. Como qualquer foto antiga, ela vai também se deteriorando. E aquelas fotos, a maioria das pessoas que ali estavam já tinham falecido, inclusive a minha avó. Então eu perguntei para minha mãe: ô mãe, e a senhora conhecia a Etelvina? A minha mãe disse que era muito menina quando da ocasião daquela foto. Mas eu já disse que eu sei instigar. Eu já disse a vocês que eu sei investigar. Então eu fui cercando a minha mãe, eu fui percebendo que a minha mãe fugia da conversa, até que eu cheguei exatamente onde eu queria. E a minha mãe acabou revelando quem era a dona Etelvina. No momento daquela foto, no momento em que ela foi fotografada, a dona Etelvina tinha 41 anos de idade. E ela já era viúva havia 6 anos. A mamãe me contou que essa senhora, a dona Vina, ela tinha prometido no leito de morte do marido dela que se guardaria para sempre em luto. Ela não teria mais ninguém na sua vida, homem nenhum mais, que o marido falecido, e ele morreu cedo, vítima de câncer, uma vez que fumava muito, morreu de câncer em ambos os pulmões. Então ela disse a ele que ele tinha sido o primeiro e o único amor da sua vida. E ela se guardaria para sempre em luto. E quando ela fez isso, essa promessa, esse juramento, ela acabou fazendo em voz alta no velório dele. Então ela não fez apenas no leito de morte dele em particular, mas no velório a coisa se repetiu. E ela fez esse juramento de modo que as pessoas que estavam presentes no velório, e o velório naquele tempo era na casa das pessoas, onde se recebia gente amiga, todo mundo escutou quando ela fez aquela promessa de que ela se guardaria em luto para sempre e que aquele seria o seu único amor, o primeiro e único amor da sua vida. Dona Vina, ela vinha se mantendo exatamente assim. Ela não mudava a cor do vestido, variava apenas os modelos, para não usar sempre o mesmo, variava os modelos, mas a cor do vestido, invariavelmente, era a cor preta. E ela dizia para quem quisesse ouvir que assim ela iria permanecer até o dia da sua morte. Assim como ela raramente tirava aquele véu negro da sua cabeça. Ela fazia isso apenas para entrar na igreja. Ela dedicou sua vida à memória do seu falecido marido. A história era triste. A história era triste porque ela não era tão velha. Não, Paulinho, 41 anos. Tudo bem que quando eu escutei essa história eu tinha 18.
Eu falei, não, mãe, mas ela não era tão velha. Hoje eu sei que ela não era velha de jeito nenhum. Ela tinha 41 anos naquela foto. E eu fiquei extremamente ligado em tudo o que dizia minha mãe. E como sou de uma memória privilegiada, eu fui guardando todos os detalhes para poder voltar no assunto com a minha mãe. E sempre que eu voltava no assunto, eu retomava de um detalhe importante de onde tínhamos parado. Mas o jogo foi aberto pela minha mãe. O pai de minha mãe, o meu avô Manuel, ele sempre foi um espanhol muito bonito. Como eu disse, ele tinha vindo da Espanha de fato. Ele tinha o cabelo farto, bastante cabelo, um topete, e o cabelo dele era preto, mas bem preto. E as cerras, como diz a minha mãe, que são as sobrancelhas, em espanhol, cerras grossas e marcantes, como dizia minha mãe. Então, as sobrancelhas, as cerras, delineavam os olhos do meu falecido avô. Ele era um homem bonito. E essa mulher, a Vina, que tinha feito aquele juramento, inclusive em público, no velório do marido, a Vina, ela viu a sua promessa se espatifar no chão, porque a vida é feita de surpresas. Ela que vivia a frequentar a casa dos meus avós, na companhia das demais amigas da minha avó para aquele jogo de carteado, um dia a Vina, ela olhou para aquele espanhol, o meu avô, que tinha lá o seu charme, além daquele sotaque todo espanhol. Um dia ela será que isso aconteceu? Eu vou dizer que sim. Um dia ela se apaixonou pelo meu avô. Ela, por sua vez, também era uma mulher bonita. E o meu avô percebeu a queda divina por ele. E naquele tempo, mais do que nunca, imperava o machismo, o lado machista de todos os homens. E em algum momento passou pela cabeça do meu avô, o pai da minha mãe, passou pela cabeça do Manuel alguma ideia ou fantasia onde ele pudesse tirar alguma casquinha da viúva. Vocês estão me entendendo? Passou pela cabeça do meu avô onde ele pudesse tirar algum proveito da viúva. Vovô amava minha avó. Não, isso eu afirmo. Ele amava minha avó. Eles tiveram a sorte de se casarem com o primeiro grande amor de suas vidas, tanto a vovó com ele, como ele com a vovó. Isso sim, eles se amavam desde a adolescência. Conhecimento, coisa de família, mas, como qualquer casamento longo, muito longo, sempre houve assim, algum alto, algum baixo. Isso é algo que todos aprendemos com o tempo. É claro que é difícil a gente tratar desse assunto, né? Especialmente porque são parentes tão íntimos e tão ligados. E quem está me contando é a filha, é a minha mãe, a filha do casal. Mas eu fui tirando tudo, sabe? Aconteceu o seguinte naquela noite. A minha avó estava ausente para o jogo de carteado. Por quê? Porque a minha avó havia saído com a minha mãe, que na época tinha 8 aninhos, e ela tinha levado a minha mãe para cuidar da garganta que estava muito inflamada. Então, naquele tempo, usava pincelar a garganta e tomar penicilina. Então, a minha mãe tinha levado a minha avó tinha levado a minha mãe, que era pequena, de 8 anos,
para tomar penicilina e pincelar a garganta. E ela passou na casa do tal do doutor Raul, que ia atendê-la, e demorou-se, então ficou um tempo a mais lá. O meu avô teve que receber as amigas da minha avó. Então meu avô recebeu as 8 amigas da minha avó. Foi aí que ele já tinha percebido que a Vina, ela ficava mais feliz quando o via. E ele, avô, eu não estou defendendo ele aqui não, ele também ficava muito feliz ao vê-la. Ele cumprimentava assim com um sorriso especial, notava-se que ele dava umas piscadelas, ele olhava com mais charme. Nesse dia que a minha avó está ausente, chegaram as amigas. Meu avô recebeu e teve um momento com aquele sotaque espanhol que meu avô tinha, porque ele tinha vindo da Espanha, com as cerras marcantes, os olhos expressivos, o cabelo farto e negro. Meu avô comunicou que iria até a cozinha passar um café, coar um café. Eu não sei se houve alguma comunicação entre o meu avô e a Vina. Eu só sei que quando o meu avô foi fazer isso, o café na cozinha, a Vina se levantou e ela foi até o banheiro. Só que a porta do banheiro ficava de frente para a porta da cozinha. Quem estava no banheiro via quem estava na cozinha. Quem estava na cozinha via quem estava no banheiro. Eu não posso precisar o que foi que o meu avô viu e o que foi que a Vina viu. Eu só sei que a Vina, quando saiu do banheiro, ela foi para a cozinha, chamada pelo meu avô. O meu avô chamou por ela. E aí, deve ter, Paulinho, isso não tenho prova, mas deve ter havido alguma coisa na cozinha entre meu avô e a Vina, porque uma das amigas que integrava esse time de amigas da vovó, que já tinha percebido coisas, quando ela viu a Vina se levantar e ir para o banheiro, do banheiro foi para a cozinha, o que ela fez? Ela foi assim meio que na ponta dos pés. Ela foi até a cozinha espiar o que estava acontecendo. E quando ela chegou lá na cozinha, ela gritou: Vina, você não tem vergonha, Vina? Vina, você não tem vergonha? E aí, as outras amigas que estavam na sala vieram todas. Já estavam, eu acho que, combinadas com essa que pegou a Vina na cozinha com meu avô. O meu avô falou: não, nada, o cafezinho, estamos tomando um café. E aí o meu avô, ele saiu de Fina e deixou a Vina entregue às feras, que eram as amigas da vovó. A vovó não estava. Elas humilharam essa mulher. Elas acabaram com essa mulher. Quando a minha avó voltou com a minha mãe já estava melhor, mas ela ficou sabendo, só que a minha avó não gostou do que fizeram com a Vina, porque o meu avô, mais do que depressa, já tinha se encontrado com a minha avó antes dela entrar em casa. Falou: olha, suas amigas são todas umas loucas. Eu estava fazendo um café, chamei a Vina para vir tomar um café comigo na cozinha, e elas humilharam, acabaram com a senhora, com a moça, com a viúva. Acabaram com a viúva, com a raça da viúva. As suas amigas são todas umas desmioladas. A minha avó não gostou. Só que a Vina já tinha ido embora, a Vina não ia ficar. Ela saiu de lá humilhada. E foi a partir desse dia que Etelvina, ela nunca mais
pisou na casa nem do vovô e nem da vovó. Mas muito pior do que isso, ela já não saía da casa dela para mais nada. Ela já não saía da sua casa para mais absolutamente nada. E meses depois, familiares encontraram a Vina, a dona Etelvina, morta em sua casa. Ela que era uma mulher formosa, bonita. Naquele tempo se admirava muito a mulher que tivesse assim um pouquinho mais gordinha. Felizmente agora está voltando isso. Mas se admirava naquela época. Ela que era bonita, cheinha, estava um esqueleto, porque já havia morrido há algum tempo. O corpo já estava em adiantado trabalho de putrefação. As mãos já estavam magras, cadavéricas. E ela também. O corpo já estava praticamente destruído. Foi muito triste o que aconteceu. De acordo com o que se apurou naquele momento, naquela época, com a polícia comunicada, essa senhora se trancou na casa de vergonha da vizinhança, de vergonha da sociedade. Sociedade essa que tinha escutado ela fazer aquela jura de que o marido podia confiar nela, que ela só seria daquele marido para toda a vida, até que morresse. Acho até que ela cumpriu isso. Veja, mas eu sou obrigada a colocar o acho. A minha mãe tem certeza absoluta que não houve absolutamente nada entre o meu avô e ela. Nada. Mas foi assim que ela morreu. Ela morreu perante a sociedade, as amigas. Ela morreu com a imagem bastante manchada. Ela morreu muito mal. A história poderia terminar exatamente assim. Mas aí é que eu fui entender uma coisa que até aquele dia não entrava na minha cabeça. Por que nenhum dos filhos ficava na casa do vovô e da vovó para uma noite, para dormir por lá? Embora a casa ainda não tivesse sido vendida e fosse uma casa muito boa. Durante o dia, a gente ia. Ficava na casa do vovô e da vovó. Havia um quintal com pé de abacate, jabuticaba, laranja, goiabeiras. Tinha de tudo no quintal deles. Era uma delícia. Promovíamos almoço. Agora jantar, não. Durante a noite, sabe, cada um dos filhos seguia lá o seu caminho. Os netos, que somos nós, seguimos os nossos caminhos. Então naquele dia foi que eu entendi que na verdade isso não ocorria porque a casa dos meus avós era assombrada. E por que ela era assombrada? De acordo com o que se narrava, à meia-noite, na sala da minha avó, aparecia uma mulher vestida de preto e com um véu negro na cabeça. E essa mulher chorava quando aparecia e dizia:
Eu juro. Eu sempre respeitei o meu marido. Desde que ficara viúva, eu jamais tive alguém. Eu juro. Isso era contado, mas eu não tinha certeza. Eu já disse que sou fotógrafa. Eu já disse que sou repórter. E um dia eu me propus: vou dormir na casa do vovô e da vovó. A minha mãe foi terminantemente contra. Quis me proibir. E quanto mais a mamãe dizia que eu estava... Janaína, você está proibida de fazer isso. Quanto mais ela falava isso, mais me instigava. E por fim, porque mãe é mãe, pensando em me proteger e vendo que não tinha outra forma, outra maneira de me dissuadir daquilo, a mamãe impôs uma condição: então, já que você vai fazer isso, eu vou ficar com você. E naquela noite, na casa dos meus falecidos avós, ficamos eu e a minha mãe. Dormimos juntas, no quarto que antes pertenceu à minha avó e o meu avô. Era uma noite tranquila, onde absolutamente nada acontecia, a não ser os barulhos que vinham do quintal, porque tinha muita fruta. Então no quintal acabava vindo o morcego, as aves noturnas vinham saborear daquelas frutas todas que tinham no quintal. Então a gente ouvia aquele barulho, mas era coisa do quintal. Dentro da casa, nada. Minha mãe dormiu, mas eu não tinha ido para dormir. Eu levei a máquina fotográfica. Eu levei um gravadorzinho daqueles de fita cassete. E foi exatamente quando deu meia-noite. Eu escutei um choro que vinha da sala. Na hora eu senti um arrepio. E eu que duvidava de que aquilo tudo fosse possível. Ali eu estava mudando completamente a minha concepção sobre os mistérios ocultos entre o céu e a terra. Porque não chegou até o meu ouvido apenas o barulho do choro, mas um lamento. Eu não entendi exatamente o que era dito, mas eu sabia que era um lamento. Não sei onde eu arrumei coragem, mas munida da câmera fotográfica, não das digitais, daquelas antigas. Eu não estou falando deste momento atual. Eu era fotógrafa raiz e munida daquele gravador. Eu fui pé ante pé até a sala, quando eu senti uma mão que pousou no meu ombro. Eu levei aquele susto da minha mãe. Você não vai sozinha. Eu também estou escutando. Você não vai sozinha. Eu também estou escutando. Eu vou com você. Eu vou com você. Calma, mãe.
quando eu cheguei na porta da sala, que eu pude ter a visão da mesa, aquela mesa antiga do carteado. Ali eu vi uma senhora de preto e véu negro na cabeça. Então eu posicionei a câmera fotográfica e cliquei. Liguei o gravador de fita cassete. Foi quando a minha mãe, atrás de mim, fez: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em seu único Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Aquilo tudo se desfez. E eu não sei de onde veio um flash da minha câmera fotográfica. Um flash violento. A mulher desapareceu como que por encanto. O gravador nada gravou. E a câmera, que tinha o filme, nada conseguiu registrar. Eu levei o filme para ser revelado, mas me disse a pessoa do laboratório que não havia registro algum feito pelo filme, pela câmera fotográfica. O que me frustrou. Mas por outro lado, eu vi com os meus próprios olhos, tendo a minha mãe como testemunha. E aí eu prometi a mim mesma, tal qual prometer àquela viúva um dia, de que enquanto vida eu tiver, essa história eu quero contar, para que as pessoas entendam de que realmente isso pode acontecer. Mamãe, muito católica, a partir daquele dia, encomendou que um padre fosse até a casa fazer orações especiais. Missas foram encomendadas. E eu, sem autorização da minha mãe, eu procurei uma senhora espírita que me ajudou nesse sentido. De modo que eu fui informada de que esta alma já foi encaminhada. Acho que assim eu acabei cumprindo a minha missão. Não sei se fiquei impressionada com tudo isso, mas coisas de anos depois, eu sonhei com o meu falecido avô, segurando pela mão esquerda a minha avó e segurando com a sua mão direita uma senhora vestida de preto, com um véu negro que lhe cobria a cabeça e cujo rosto eu não pude ver. Será que... A conclusão fica para cada um de vocês.